Você está feliz de estar aqui? Talvez você tenha sido arrastado, mas essa pessoa trouxe você até aqui porque ela te ama muito. E porque certamente Deus tem grandes coisas sobre a sua família. Temos visitantes aqui? Levanta assim a mão, se tem alguém visitando. Levanta a mão. Pode levantar a mão. Não tenho vergonha. Tem mais pessoas visitando aqui. Tem pessoas que não são tão visitantes, mas são visitantes. Mas em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Amém? Amém. Boa noite, igreja. É um privilégio estar aqui com vocês. Não é fácil estar aqui, né? A gente sabe que passa muita coisa na nossa cabeça até chegar aqui. Um pouco da nossa história, de como a gente começou. Mas a gente vai se apresentar primeiro, tá bom? Eu sei que a gente tem alguns visitantes, né? A igreja já nos conhece. Eu sou o Rodney da Marisa. Eu sou a Marisa do Rodney. Nós temos 13 anos de casados. 2 filhos, o Matheus e a Rebeca. Nenhum cachorro, nenhum gato, nenhuma calopsita, né? Mas nos amamos muito, né? Amém. E nós estamos aqui por esse motivo. Porque nos amamos muito, porque amamos a nossa família e porque amamos a família de vocês. Amém? Verdade. Pastor Diego costuma dizer, né? Sempre que a gente recebe a missão de trazer a palavra, é com muito temor, irmãos, e tremor mesmo, porque a nossa igreja ela é referência de palavra, né? Então não é fácil estar aqui. Mas como o pastor Diego costuma dizer, se você não for, você é egoísta, porque você está dependendo da sua força, né? E nós sabemos que estamos aqui apenas como canal de bênção, né? Na verdade é o Senhor, é o Espírito Santo que nos direciona, né? Que nos capacita, que nos dá discernimento da palavra, amém? Então a nossa família é um projeto de Deus. E a gente queria compartilhar aqui um pouco com vocês. Na verdade, a palavra que a gente vai trazer é a família e a sua cruz. E essa revelação da palavra, a Marisa que teve, né, no TSD dela, ela orando ao Senhor, e veio essa muito forte, a família e a sua cruz, tome a sua cruz. E quando a gente fala em tomar a cruz, a primeira coisa que vem, quando ela me comunicou isso, né, amor, estou com a palavra aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, tomar a minha cruz. A gente lembra logo de quê? Lembra de um problema, de uma situação difícil. Lembra do nosso filho desobediente. Ah, esse menino é a minha cruz, né? Ele é muito desobediente. Lembra do marido incrédulo. Lembra da mulher rixosa, muitas vezes, né? Ou até lembra da sogra, né? Por que não, né? Às vezes você pode pensar assim, a minha sogra é a minha cruz. Não é o nosso caso, viu? Não é o meu caso, viu, pessoal? Minha sogra eu não tá estou ali. ironizando, estou falando sério, não é o meu. A minha sogra está ali, a bichinha, né? Ela me ama tanto, que eu acho que ela me ama mais do que a filha dela, né? Ou pelo menos assim, no mesmo patamar, né? Mas para muitos aqui, a sogra, né? Pode ser a cruz. Só que não, pessoal. Só que quando a gente vai para a palavra, a primeira coisa que a gente entende é que a cruz está relacionada a mim, a você. Está relacionada a cada um de nós. E não a outra pessoa. Queria que a Marisa lesse Lucas 14, 26, que vai falar justamente sobre isso. Gente, eu não combinei, mas Luquinha, meu querido, você poderia pregar junto com a gente ali? Que o Espírito Santo me lembrou agora, por isso que eu... Amém? Obrigada. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26 e 27. 26 e 27. Vamos lá. Amém? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É forte, né? Então a primeira lição que a gente tira dessa palavra é que tomar a minha cruz, tomar a sua cruz, está falando de você. Mas o que Cristo está falando aqui é que você tem que ser seguidor dele. Que ele é um exemplo para você. Que você tem que ser um imitador de Cristo. Então, toda vida que você lembrar, toda vida que você
ouvir essa palavra, carregue a sua cruz. Esqueça a sua sogra, o seu marido incrédulo muitas vezes, seu filho desobediente, e lembre de você. Seu patrão, às vezes, o trabalho. Seu patrão. Então a cruz que Cristo está falando, Ele está falando da cruz que você tem que carregar, que cada um de nós tem que carregar. Amém, amados? E a primeira lição que Ele nos traz é que nós temos que ser discípulos. Nós temos que ser imitadores dEle. Não é verdade? Então, ou você é discípulo ou você não é. Não dá para ser meio discípulo. Vocês entendem isso? Não dá para você torcer Fortaleza e Ceará. Quem gosta de futebol aqui entende bem isso. Não tem condição, né? Se você for pro Castelão com a blusa metade Ceará e metade Fortaleza, e você for para Ceará Amor, né? As trevas. Então... Agora tu pegou pesado, irmão. É só uma ilustração, pessoal. É só uma ilustração. Isso tá? Não estava combinado. Se você for para a torcida do Ceará com a camisa dividida, pode ter certeza, na hora que você chegar lá, ele vai pegar aqui o lado do Fortaleza e vai rasgar, né? Porque não tem como você torcer Fortaleza e Ceará. Ou você é Fortaleza ou você é Ceará. Ou você é discípulo ou você não é discípulo. Ou você carrega a sua cruz ou você não carrega. Ou você é imitador de Cristo ou você não é imitador de Cristo. Amém, amados? Ou então você quer que o outro carregue a sua cruz. Não dá também. Então, Cristo está falando aqui. E aí a gente pode pensar: mas Cristo está falando que eu não posso amar a minha família mais do que amo a Ele. Nem meu pai, nem minha mãe, como a gente leu no versículo, né? Nem meus irmãos, nem meu cônjuge. Ele não está sendo um pouco egoísta, não? Claro que não, né, pessoal? Porque o que ele está querendo nos dizer aqui é que se a gente não for a Ele primeiro, se a gente não for intenso com Ele, não for profundo com Ele, a nossa família também, a gente não vai ser, né? Então, a mensagem que Ele quer nos trazer sobre cruz é essa. Se você quer ganhar a sua família, primeiro você tem que ir até a Ele. Amém, amados? Porque para Ele, por Ele, foram todas as coisas. Amém? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós idolatramos o nosso marido, a nossa esposa, ou um filho. E isso é perigoso também. Porque quando você faz isso, parece que você está colocando o Senhor em segundo plano. Sabe aquela esposa que ama demais o marido? Isso é ruim, é errado? Não, claro que não é, né? Tem que amar mesmo. Ame, né? Namore bastante. Mas isso não pode ser a nossa premissa. Vocês entendem isso? Amar um filho é algo extraordinário. Eu nem sei como seria a minha vida sem os meus filhos, né? Nem consigo. Às vezes a gente se depara com casais que se separaram, né? E aí os filhos geralmente ficam com a mãe. E eu fico às vezes, né? Poxa, como é que seria se eu me separasse da minha esposa? Como é não ter os meus filhos perto? Como é acordar e não dar bom dia para eles? E, sabe, não está certo, pessoal. Mas o que Cristo está falando aqui é que mesmo esse amor tão grande que eu tenho não pode ser maior do que o meu amor por Ele. Amém, amados? Se eu for até Ele primeiro, se eu carregar a minha cruz, se eu for exemplo dEle, a minha família vai vir junto, pode ter certeza. Amém, amados? Aleluia. O Senhor sempre fala umas coisas bem fortes para mim. E eu vou falar algumas coisas que Ele falou para mim aqui, tá? Primeiro Ele falou: não há casamento sem cruz. Não há família sarada sem sacrifício. E esse aqui vai ser engraçado. Sem renúncia não há cura. No pain, no again. Ó, eu não sei falar inglês, viu? Se vocês sabem, me perdoe se eu falei errado. Sem esforço, sem ganho, né? Isso é muito engraçado, porque a gente começou a ir para academia pela primeira vez na vida, os dois juntos. Isso é extraordinário. Não, gente, faz uma semana, calma, viu? E aí eu lá na academia,
E eu sou um pouco agoniada, quem me conhece sabe, né? E aí faço exercício, termino, aí já vou, faço de novo, respira aqui, vou, faço exercício de novo. E aí o professor chegou pra mim e falou assim: você tem que dar pausa. Eu digo: não, mas eu tenho pressa, eu tenho tanta coisa pra fazer, não precisa. Ele: mas se o exercício, se você não tá dando a pausa, então o peso tá muito leve. Aí eu digo: xiii, agora? Aí comecei a aumentar o peso. Gente, eu aumentei o peso e eu fico... e me espremo para subir aquele peso, aquele leg 45. Fico vermelha, parece assim que eu vou já infartar de tanto esforço. E o Senhor estava falando para mim que é desse jeito. É com esforço que você, esposa, não vai matar o seu marido. Não é? Vocês entendem, mulheres? É com muito esforço, vocês homens que podem estar ali assistindo futebol, empolgados, ou então chegou o trabalho, está ali no sofá, tranquila, a sua esposa chega: bora que eu estou cansada, tem um monte de coisa para fazer, tem menino para olhar. Gente, é com muito esforço que esse homem não vai matar essa mulher. É que esse homem não vai sair correndo, que ele passou o dia trabalhando, ele está cansado. É com muito esforço que uma mãe não vai esmagar os seus filhos. Vocês entendem a minha brincadeira aqui, mas vocês entendem? Quem é mãe aqui sabe que às vezes você está fazendo a comida e você está lavando roupa, e estende roupa e lava louça e você faz um monte de coisa. E eu já tive vontade assim de fugir. Você, mulher, já teve vontade de fugir? Diz amém, irmã, comigo aí. De sair correndo, foi só eu. Ah, eu quero correr daqui. Então o Senhor estava falando para mim que era com esforço que eu ia tomar a minha cruz e segui-lo. E essa cruz é matando a minha carne. Eu fico às vezes tentando arrastar as pessoas para Jesus à força e para a igreja à força. E eu me lembrei do apóstolo Paulo dizendo que ele esmurrava o próprio corpo. Aí eu disse: meu Deus, eu nem estou me esmurrando ainda, minha oração ainda está muito leve. Estou orando uma oração leve, as lágrimas ainda faltam muitos rios de lágrima para derramar. Porque nós queremos empurrar a goela abaixo a palavra do Senhor para as pessoas e que a nossa família estivesse aqui. Tem alguém que você queria que estivesse aqui? Não está? Fecha os seus olhos assim, pensa nessa pessoa. Pensa nessa pessoa agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, no próximo culto da família, essa pessoa esteja aqui. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, o coração dessa pessoa, que esse irmão está pensando agora, se abra. Que os olhos do entendimento se abram, Senhor. Para que a tua palavra entre. Para que tenha ouvidos para ouvir o que o teu Espírito diz à igreja. Então agradece, crê e começa a jejuar e orar e a se rasgar diante do Senhor para essa pessoa. Porque não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor, né? Então assim, o Senhor falou para mim: ei, pai, há um caminho de cruz. Ei, mãe, há um caminho de cruz. Há um caminho de cruz para nós, né? Amém, amados. Então tomar a sua cruz. Toda vida que você lembrar dessa passagem, tomar a sua cruz, está falando de você. Está falando de você ser obediente. Está falando de rendição total a Cristo e ao Espírito Santo. Está falando que você tem que ser mais intenso. Está falando que as suas vontades pessoais têm que morrer. Está falando que o seu trabalho, que a sua carreira, tudo isso tem que estar em segundo plano. Porque a premissa é o Senhor. A premissa é Cristo, amém? Então tomar a sua cruz é ser obediente ao Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Cristo ali no caminho do Gólgota, né? Ali a carne dele já não importava mais. Ele sabia que o Espírito dele ia vivificar, ia ser eterno, né? E muitas vezes, quando a gente fala que é uma rendição total a Cristo e ao Espírito Santo, é porque o Espírito Santo vai te dar esses pequenos comandos. É muitas vezes você chegar cansado do trabalho. Domingo passado, por exemplo, eu trabalhei no plantão de sábado para domingo à noite. E
eu cheguei cansado mesmo em casa. Geralmente os plantões no fim de semana são mais puxados, que tem mais ocorrências. E eu lembro quando eu cheguei em casa, Marisa, eu saio 7 horas do trabalho e o culto ia começar às 9, né? Então eu saí 7, cheguei quase 8 em casa e foi só tomar banho, tomar um café para despertar. E quando eu cheguei em casa, a Marisa já estava arrumada e os meninos também, né? E sabe quando vem aquele pensamento, né? Poxa, bem que podia ficar aqui, né? Estou cansado. Eu tenho uma ótima desculpa, né? Trabalhei a noite toda, um plantão de 12 horas. Então se eu ficar, ela pode ir, né? Mas aí, pessoal, é incrível, né? Como o Espírito Santo dá aquele... Fica latejando ali, né? Aqueles pequenos comandos, né? Mas você tem que ir, né? Sua esposa está arrumada, seus filhos já estão arrumados, né? E aí você vai, né? Você, por obediência, você vai. E eu lembro que cheguei aqui, aí começamos a louvar, a adorar. E aí daqui a pouco o cansaço vem de novo, né? Aí não, vamos sentar aqui. E aí coloquei a cabeça ali na poltrona. Só que tem uma hora que o Espírito Santo lhe pega, né? E a pastora começou a ministrar, e o pastor Diego começou aquele mover, e o Espírito Santo agindo, né? E daqui a um pouco ele lhe pega, né? Daqui a pouco o Espírito Santo lhe pega também. E aí você revigora as suas forças, né? É você refrigerado. Amém, amados? Vocês estão entendendo isso? Então tomar a sua cruz é obediência ao Espírito Santo também. Amém? Então, muitas vezes isso acontece com a gente não quer vir, a carne não quer ficar ali, é mais fácil, já estou em casa, estou cansado. Mas aí você vem, você dá um passo de fé, e você é obediente, você vem, e chega aqui, termina o culto, você, poxa, ainda bem que eu vim, cara. Foi bom demais estar aqui com o Senhor. Sai daqui revigorado, você nem lembra que trabalhou. Amém? E da mesma forma o Espírito Santo vai comunicar muitas vezes a você. Você vai chegar cansado em casa, ou até não muito cansado. Muitas vezes você vai servir na igreja, né? Os irmãos aí do diaconato, que gostam de servir, que estão aqui porque servem a igreja, aos pastores, a nós, né? Então muitas vezes você vai estar ali até com... Hoje é dia de culto, hoje eu vou servir. E aí você, né, coloca ali a melhor roupa. No caso dos homens de preto aí, né? Coloca a melhor roupa preta, né? Mas aí vem aquele comando do Espírito Santo, né? Aí você vê ali seu filho gritando dentro de casa, ou meio rebelde. A esposa meio pra lá, né? Meio estressada porque o dia foi corrido. Imagine. E aí o Espírito Santo vai lhe comunicar também, mas não vá não, fique em casa hoje, né? E isso, pessoal, esses pequenos comandos o Espírito Santo nos dá também, entende? Então vai ter dia que ele vai dizer, não, hoje não é dia de você ir para lá não, é dia de você ficar em casa e colocar as coisas no lugar. Amém, amém, amados? Vocês estão entendendo isso? Então, levar a sua cruz, tomar a sua cruz, é você ser obediente ao Espírito Santo também. Amém, amados? Aleluia, Jesus. Tomar a sua cruz também é uma exigência, é uma condição, é um estilo de vida. Então quando Jesus fala ali, tome a sua cruz. Se você não tomar a sua cruz e vier após mim, você não pode ser meu discípulo. Ele está falando também de uma rendição total. Ele está falando ali de uma condição. É um estilo de vida, pessoal, não é um momento, sabe? Não é aquela coisa, hoje eu estou afim, então hoje eu vou tomar a minha cruz. Não, não dá. Não é possível. É aquele exemplo que eu falei no começo. Ou você é discípulo ou você não é. É claro que vai ter dia que a gente não tem vontade, né, de vir para a igreja, porque a nossa carne fica o tempo todo querendo nos puxar, querendo nos paralisar, né? Mas a gente não pode deixar que isso aconteça. Amém, amados? Então lá em Gálatas 2:19, não precisam abrir, tá bom? O apóstolo Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Isso está falando de morrer para algo e viver para algo. Aleluia. É morrer de si, do egoísmo. E aí isso é muito claro para a gente, por exemplo, quando a gente vai para um batismo, né? E quando eu lembro do meu batismo,
Era como se eu tivesse... sabe quando você... Eu já pequei tudo aqui que eu podia pecar, então eu vou pro batismo porque eu vou morrer, né? Rodney vai morrer, o velho Rodney vai morrer para que o novo Rodney viva, né? Então, só que eu estou fazendo menção ao batismo porque, claro, é um momento seu ali com o Senhor e com o Espírito Santo, onde coisas acontecem, né? E é lindo demais. Só que não pode ficar ali, entende? Não pode ser só aquele momento. Tem que ser algo constante. O carregar a cruz que Cristo está falando aqui é todo dia. É deixar um pouco das minhas vontades, dos meus prazeres, do meu futebol, do meu controle. Controle, né? E quando a gente vai lá para o final de João, quando a gente vê aquela passagem que fala dos dois ladrões, né? Jesus chega, é colocado na cruz, e estava vendo uma mensagem de um pastor esses dias sobre esse tema, e ele falou algo que eu achei tão interessante. Ele disse, muitas vezes a gente, na nossa pequenez, ou porque não entendemos as escrituras como deveria, né? A gente acha que Cristo foi crucificado com aqueles dois ladrões e que foram só eles, né? Só que não, pessoal. Estava lendo um pouco da história, e naquela época do Império Romano era comum as pessoas serem crucificadas. Os traidores, né, do Império, aqueles que eram envolvidos com a política na época, que queriam tomar Roma. Então, a cruz, aquele movimento de ir até no caso Gólgota, né, onde eles seriam crucificados, era algo que levou à morte milhares de pessoas. Era algo comum naquela época. Não aconteceu só com Cristo, tá bom? Aconteceu com Cristo e com milhares de pessoas, porque era como se era algo que era tradição, era tradicional naquele momento. Era o pior tipo de morte que tinha, era uma morte penosa, né? Então a pessoa tinha que pegar a sua cruz e caminhar até lá. Era uma humilhação mesmo. E quando Jesus chega ali, ele é colocado ao lado dos dois ladrões. E eu gosto muito dessa passagem, né? Lembra muito a minha conversão, porque foi essa palavra que o pastor usou naquele dia, né? E quando um dos ladrões, ele começa a zombar de Jesus, a blasfemar, né? Se tu és o filho de Deus, desce daí e nos tira daqui também, né? E aí imediatamente o outro ladrão, ele manda ele parar de falar aquilo, né? E ele diz, Senhor, Senhor, quando tu chegar no teu reino, lembra-te de mim, né? E aí Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então aquele ladrão, ele percebeu o que era realmente a morte de cruz, né? E aquele pouquinho de tempo que ele tinha, né? Talvez ele tivesse ali a minutos de morrer, né? Ele reconheceu aquela morte de cruz e ele se rendeu aos pés de Jesus, né? Amém, amados? Então ele entendeu que a morte de cruz significa não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo falou. Fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amados? Amém. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio 11, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou pular para o 8, certo? E aí eu vou comentando aqui. Amém? Alguém achou? Não? Amém? Não? Só lembrar da música. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá? Se decorar essa música, aí vai ter uma palavra e você já sabe onde está. Amém, amém? O versículo 1 fala assim, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus
e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Ou seja, amar o Senhor e guardar a sua palavra, certo? Aí vamos para o versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra por onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. No versículo 8 ele está falando assim, que há uma condição para que eu possua a terra. Porque ele disse, guarde os mandamentos que eu estou ordenando, para que você seja forte e para que você entre na terra, certo? No versículo 9 ele falou, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos, aos vossos pais. Então no versículo 9, ele está falando que serão prolongados os meus dias sobre a terra. Então nós estamos começando a falar aqui algo que se você ler o versículo, o capítulo 11, do começo até o fim, você vai entender que aqui ele estava fazendo um lembrete. Ele começou falando, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás seus preceitos, seus estatutos, seus juízos, considerai hoje. E aí ele vai falar, ele vai fazer você lembrar daquilo que ele fez quando Moisés foi e libertou o povo que era preso lá em Faraó. E aí foi sobre o Senhor abrir o mar vermelho. Então ele vem falando sobre isso. Ele vem fazendo uma lembrança sobre isso. E ele está falando aqui mais, né? E aí no versículo 10 fala assim, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, e que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Versículo 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Versículo 13. Vou pular aqui para o 13. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Que ele está falando, se obedecer, se amar o Senhor com toda força e vigor, certo? Versículo 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Ou seja, ele está fazendo promessas aqui, de delícias, né? Quando ele falou aqui sobre vinho, sobre azeite. Ou seja, o Senhor, ele ama nos fazer bem, ele ama ver que nós temos prazer, ele ama ver a gente provando delícias. Versículo 15. Darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Aqui ele está falando de satisfação. Então ele está dando algumas estratégias para que você viva, para que você desfrute. Vamos continuar no versículo 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Guarde o seu coração, as suas emoções. Cuidado com a idolatria. E aí nós podemos idolatrar o quê? Pessoas, podemos idolatrar coisas, podemos ser egocêntricos e idolatrarmos a nós mesmos, as nossas vontades. Ou podemos idolatrar o dinheiro, que na verdade precisamos de dinheiro. É uma bênção ter dinheiro para abençoar, mas ele não pode ser o Senhor sobre mim. Ele não pode definir quem eu sou. Ele não pode definir até onde eu vou. É eu que devo governar o dinheiro. E não ele me governar. E não ele me possuir. Vamos continuar no versículo 17. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros,
e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ou seja, os céus se fecham. Ou seja, as leis espirituais, elas existem. Se o Senhor não for o meu Deus, outra coisa vai ocupar o lugar dele na minha vida. E é daí que vem o sofrimento. E é por isso que eu preciso tomar a minha cruz e mortificar a minha carnalidade. E colocar o Senhor como centro. Para que a minha família seja realmente um projeto de Deus. Nossa família não é um projeto do inferno. Ela é um projeto de Deus. Mas vamos continuar aqui. Versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Versículo 19. Ensinais aos vossos filhos, falando delas, assentando em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Ele está falando aqui para a gente guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E ele falou aqui sobre filhos, né? E aí nós temos que ter a autorresponsabilidade de entender. Quem tem filho aqui? Amém? Pessoas aqui têm filhos bem pequenininhos, bebezinhos, né? Beto, a bebezinha dele é bem pequenininha ainda. Temos crianças maiores, crianças aqui bem maiores, adolescentes já, né? Eu discipulo os meus filhos, eu leio a Bíblia com eles, porque aqui ele está nos exortando sobre discipular os nossos filhos. Vamos para o versículo 21. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Ou seja, ele está falando aqui sobre longevidade. E é tão lindo como o Senhor se importa conosco e com a nossa posteridade. Como Ele se importa conosco e com toda a nossa descendência. Eu tenho uma família muito grande, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. Uma família grande. Só que é uma família muito espalhada, pessoas que eu não tenho contato. E o meu avô, eu tenho uma prima, para explicar melhor, que está morando em Portugal. E para ela conseguir... Não é o visto. Não, é para ser cidadã em Portugal, né? Ela ter direito a morar mais tempo em Portugal. Ela precisava apresentar um histórico de toda a descendência, de toda antes, a árvore genealógica dela, né? E ninguém sabia. A família da minha mãe nasceu em Pedra Branca, aqui no Ceará, porque o meu avô... Aí, gente, foi uma luta, porque o meu bisavô veio da Itália de navio, e aí foi algo assim incrível para resgatar essas informações, porque ninguém sabia. Conseguiram o contato de um radialista lá em Pedra Branca, que ele conhecia os Miléu, e foi uma coisa muito extraordinária para descobrir toda a árvore genealógica, e não conseguiram descobrir tudo. Mas aí o meu bisavô veio de navio para cá, e aí teve os filhos, que no caso o meu avô, o pai da minha... Uma história muito longa. Mas aí o meu avô, aí tem lá, o pessoal fez vários áudios falando, meu avô, ele bebia muito, pai da minha mãe, né? Eles falaram que ele bebia muito, mas que ele gostava de rezar, gostava de fazer suas rezas quando acordava, quando ia dormir, tinha seus momentos de rezar, de orar, né? E a minha tia mais velha, que ainda está viva e tem 80 e poucos anos, que é a irmã da minha mãe, ela conheceu o Senhor. A minha avó, mãe da minha mãe, conheceu o Senhor. As irmãs da minha mãe, algumas conheceram o Senhor. Alguns irmãos não conheceram o Senhor. E quando você presta atenção, as mulheres que conheceram o Senhor, elas têm uma história de vida diferente. Dos homens que não conheceram o Senhor, que a maioria não está mais vivo. E o mais novo ainda está vivo, mas todos os homens, só sobrou um, que eles eram muitos filhos, eu não vou saber. E é justamente os que conhecem o Senhor, que passaram para os filhos,
é que você olha para a vida, você olha para a história de vida, para os filhos, para a condição financeira. Justamente os que conheceram o Senhor têm uma vida diferente, têm uma qualidade de vida diferente. Então, eu não conheço toda a minha árvore genealógica, o Senhor conhece. E aí o que acontece? A palavra do Senhor chegou às minhas tias, a palavra do Senhor chegou na Ju, a minha irmã, a palavra do Senhor chegou para minha mãe, chegou para mim, para as minhas irmãs, para o meu pai, que hoje é uma nova criatura em Cristo. E aí a palavra do Senhor chegou para mim, a palavra do Senhor está chegando para os meus filhos. Eu já estou orando pela esposa do Mateus e para o esposo da Rebeca, para que sejam cheios e que amem o Senhor mais do que tudo. E é assim como aquela canção que foi cantada aqui, né? Depois eu peço que você leia a história de Jacó. Acho que é Êxodo, você não vai ler agora, que não vai dar tempo. Gênesis 49. Quando Jacó chega no final da vida dele, ele chama os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e ele chama cada um e abençoa cada um dos filhos, porque ele já sabia que era o momento dele partir. E ele abençoa cada um dos filhos, e ele relata sobre cada filho, e bênçãos sem medida sobre aqueles filhos. E depois ele expira e morre. Eu acho que essa é a melhor coisa que existe. É você ter uma vida com o Senhor, gerar filhos para o Senhor, gerar altares de adoração ao Senhor, porque Jacó fazia isso, criava altares de adoração ao Senhor. Jacó brigou com Deus, o Senhor mudou o nome dele para Israel. E toda a sua linhagem, né? E ali foram os 12 tribos de Israel. Então, o Senhor, Ele não está só com você que está aqui na igreja. O Senhor estava com toda a sua árvore genealógica antes de você. O Senhor estava olhando para a sua família muito antes de você. Antes de você existir, antes da fundação do mundo, Ele já pensou na gente. E Ele fez tudo para nos trazer até aqui. Assim como aquela canção, o teu amor me persegue. Mas é uma perseguição de amor que nos empurra para a salvação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor falou mais para mim. Mais coisas Ele falou. Ele falou assim: vocês investem em cabelo, vocês investem em unha, aquelas unhas chiques assim, que eu não tenho no caso. Vocês investem em academia para ficar forte, não ficar sedentário, porque faz bem fazer academia, né? Mas vocês investem no reino. Então eu quero convidar você a trazer a sua cruz sobre a sua vida financeira, porque foi o que o Senhor falou para mim. Sobre o órfão, sobre a viúva, sobre investir tempo e dinheiro no reino. E eu me lembrei do Ministério dos Céus Abertos, que já faz algum tempo que o Espírito Santo já havia me sinalizado que eu deveria ajudar o Ministério dos Céus Abertos. E aí o Senhor falou para mim, na semana passada eu tinha pensado em colocar aquelas unhas chiques. E aí o Espírito Santo imediatamente falou para mim: você poderia colocar essas unhas, e olha que essas unhas são caras, são, sei lá, 60, 70, 80 reais. Mas você não poderia investir nos céus abertos? Entende, gente? O Espírito Santo, Ele revela tudo. Então, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que você abençoe a sua família. Eu já queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós já vamos orar para finalizar. Bem? Marisa falou de algo muito importante sobre a nossa... Eu nem ia falar isso, né? Nem estava aqui no roteiro. Mas essa questão da longevidade da nossa árvore genealógica, né? E a pergunta vai para os homens aqui, para cada um de nós, homens, né? E aí, a palavra do Senhor chegou em você. Você está aqui hoje, então de alguma forma ela chegou até você. E a pergunta que o Senhor quer fazer essa noite, ela vai parar em você ou ela vai para toda a sua descendência, assim como aconteceu com a família da Marisa?
Então, eu convido você a fazer essa reflexão. Não sei se chegou para você primeiro ou se para os seus pais. Não importa, né? Aliás, nem importa para quem chegou primeiro. Isso não importa como a gente começa, né, pastor? Vai importar mesmo como a gente termina. Temos tantas histórias diferentes e já aconteceram tantas coisas. Cada vida aqui é uma história, né? Mas queria perguntar aos homens essa noite, né? Que vocês refletissem. A palavra do Senhor chegou até vocês. Vocês estão aqui. Vocês receberam um convite um dia e um dia se entregaram ao Senhor. Ou talvez até ainda não se entregaram, né? Mas esse é o convite hoje do Senhor para você. Amém, amados? Eu vi até comentei isso na reunião de casais. Eu fui visitar uma igreja um dia desses. E chegou lá, eu ouvi algo muito forte, né? O pastor dizendo: olha, se você é o cabeça do seu lar, cara, você tem que ser o que lê mais a Bíblia. Você tem que ser o que ora mais. Não desmerecendo a minha esposa, porque quando eu ouvi isso, por que bateu tão forte em mim? Porque ela ora mais. Porque ela lê mais a palavra. E eu fiquei, poxa, mas eu sou o sacerdote, cara. O sacerdote é aquele que alimenta a família. Como assim? Como pode? Por que eu estou falando isso? Porque ela já tem um fardo pesado. Claro que ela tem que buscar, orar mais, né? E é uma disputa sadia até. Mas ela é minha ajudadora, minha administradora do meu lar, né? Então é um fardo. Se eu deixar para ela esse fardo também, é contigo aí, viu? Lê a palavra aí e ora, porque eu sou o provedor aqui. Não vai dar certo, pessoal. Então lá em casa eu já decidi, eu vou ser o que lê mais a palavra, eu vou ser o que vai orar mais, e eu sei que não é fácil, porque a disputa é grande, mas eu decidi me posicionar. E o convite do Senhor essa noite para vocês também, homem, se levante, amém? É você que alimenta, você é o sacerdote, cara, você é o cabeça. Então esse é o convite do Senhor para você essa noite. É você pegar a sua cruz e ser realmente um discípulo do Senhor, como nós vimos no começo da mensagem. Ser um imitador de Cristo. Ser obediente. Ser cheio do Espírito Santo. Isso não pode ser apenas um momento. Tem que ser um estilo de vida. Amém, amados? Então, essa era a mensagem que a gente queria compartilhar com vocês essa noite. Queria que vocês ficassem de pé. Vamos ficar em pé, que vou só orar para finalizar.